Eu quero saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor. Que maravilha, né? Estarmos juntos mais uma vez, agora para ministrarmos a 13ª lição da quarta revista, né? A revista do quarto trimestre de 2020. Uma revista fabulosa, né? Maravilhosa. Uma revista que nos colocou numa condição de reflexão sobre muitas outras vertentes, né? Outros princípios, aplicação de princípios, julgamento, desesperança, sofrimento, tantas situações, né? A lição 12, nós tivemos quando Deus se revela ao homem. E nessa lição, número 13, a lição vai trazer, né? Quando Deus restaura o justo. Aproveitando as palavras do pastor José Gonçalves, que foi o autor, né, da revista, o pastor que escreveu essa revista, preparou essa revista para esse trimestre, ele dizia, e a gente aproveitou por outras lições, para exatamente abordar aquela situação sobre como muitas pessoas leem e entendem o livro de Jó, né? Apenas aqueles 2 primeiros capítulos e agora exatamente o penúltimo e o último capítulo propriamente dito. O prólogo e o epílogo. E nesse trimestre nós tivemos a possibilidade não só de ver, de estudar esses 2 primeiros capítulos e esses 2 últimos, mas de estudarmos o desenrolar de fato do que aconteceu, né, na vida de Jó. A aprovação, na verdade, ele já passa, né, ele já sente isso logo no início do capítulo, mas o desenvolvimento do livro é dado a partir de julgamentos, da utilização de premissas, né, de premissas falsas sobre a sua condição, sobre a condição de Jó. Os amigos articulavam aquela condição de Jó ao pecado, né, diziam que ele havia pecado, e aplicavam um princípio bíblico também, como única verdade, vamos dizer assim. Era, como o próprio pastor José Gonçalves fala, a utilização de meias verdades, né? Houve muita, na verdade, especulação. Porque quando o homem de Deus, eu digo assim aqui para a nossa situação hoje, quando o homem de Deus, de fato, ele é impulsionado, né? Ele tem a revelação divina, ele clama pela sabedoria divina para resolver um problema, ok? O Senhor é perfeito nisso e o Senhor não vai deixar que o homem de Deus, aquele a qual ele colocou numa posição de liderança, né, de pastoreio mesmo, de pastor, né, para conduzir o rebanho, continuar conduzindo o rebanho para a salvação, numa saia justa não. Numa saia justa não. O homem de Deus que não nega a Deus, que sabe da sua condição, que sabe inclusive dos seus limites, que clama por misericórdia, que clama, deve ser o primeiro a clamar a misericórdia de Deus, para clamar por salvação, que clamar pela sabedoria para que os argumentos que ele utilize não sejam argumentos arbitrários, mas sejam argumentos revelados pelo Deus Todo-Poderoso para aquelas pessoas. E com Jó nada disso aconteceu. Então nós tivemos na lição passada a história lá quando Deus se revela ao homem. E Deus, no caso de Jó, ele se manifestou através de uma manifestação teofânica, né? Através de um redemoinho para ele e para os amigos que estavam lá. Foi quando de fato Deus esperou tudo acontecer, como diz a história. Ninguém dava ouvidos a Deus, como se diz. Deus estava calado lá na sua magnitude, observando tudo.
Inclusive, continuando a observar Jó, aquele testemunhou no início contra Satanás. E quando todos os debates se encerraram, aí sim, o Deus Todo-Poderoso se revela ao homem. Ele se revela primeiro a quem? Nós falamos isso semana passada. Ele se revela primeiro a Jó, ao próprio Jó. E começa a questionar, né? Questionar Jó. Do que, Jó, de fato tu entendes sobre mim? De que de fato tu conheces sobre mim? Né? E o Deus Todo-Poderoso, nesses questionamentos a Jó, ele traz situações, inclusive da própria vida, né, da rotina lá deles, para explicar, não é, que o Deus Todo-Poderoso, ele está assim, acima de todos e acima de tudo, mas é um Deus que os seus propósitos, que o seu planejamento, que o seu projeto não vai ter possibilidades de erro, de deslizes, porque o Deus Todo-Poderoso, só Ele sabe como conduzir, como resolver as situações. Então é por isso que nós, por vezes, passamos por situações que ao nosso entendimento seria contraditório eu ter que passar por uma situação de adversidade para obter vitória, como se diz, mas só que isso está dentro do propósito de Deus, que o propósito de Deus é soberano. Na lição passada, Deus consegue, na verdade, apresentar todas essas situações a Jó, mas não responde nenhuma das perguntas de Jó. E a gente tem que aprender isso também, que Deus não tem a obrigação de estar me explicando tudo, não. Não. O Senhor é o Todo-Poderoso. Se eu digo que de fato eu creio nele, se de fato eu me entrego, se de fato eu o coloco numa condição de total dependência, para que questionar? Quem sou eu, quem é você, que muito mal consegue resolver os seus próprios problemas? O Senhor Deus, na lição passada, inclusive ele traz, né, a figura do Behemoth e lá do Leviatã, que são criaturas criadas pelo próprio Deus, mas que nem o próprio homem consegue resolver, por exemplo. Eram criaturas, né, muito fortes, indomáveis. E é isso que também Deus trazia, né, trouxe para Jó. Como é que tu queres questionar, né? Me questionar, querer entender quais são os meus projetos, os meus intentos, se mal vocês conseguem resolver esses problemas que estão aqui com vocês lado a lado? O processo de restauração, né, no caso aqui, ele passou, como nós estamos mencionando, pela revelação. E o tratar de Deus na revelação, primeiro foi com Jó. Muita gente quer que Deus se revele. Eu quero que o Senhor diga que, né, que minha casa está vindo aí, que alguém está vindo com a chave da casa, que Deus é um Deus que bota dinheiro na conta, que etc, etc. Mas a gente não vê o teor de uma revelação, quando a gente vê essas revelações bíblicas, né, o teor primeiro de tudo, o teor dessa revelação como mudança de comportamento ou de ajuste dessa pessoa, antes que de fato ela venha a gozar das benéfices, né, da revelação propriamente dita. Jó precisou primeiro acertar os pingos nos is com Deus, né? Tentar conhecer um pouco mais de Deus, para que de fato ele agora pudesse chegar, né, pela infinita misericórdia. Senão a gente vai falar naquela história da teologia, né, retributiva, né, e merecedor. Nós não somos merecedores de nada. Se não fosse a graça, a infinita misericórdia e o amor de Deus, nós não teríamos direito a nada, a questionar nada, a pleitear nada. E essa lição vai falar sobre isso, que primeiro
Jó teve que passar pelo acerto com Deus. Depois, ainda tem uma outra situação. Porque a gente vai ver, acho que é no textuário não, na próxima diz assim, ó, aqui mesmo. E o Senhor, no textuário diz aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês. No textuário diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos, exatamente por aqueles 3 lá. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração, a verdade prática, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. No Novo Testamento ela traz isso, que não vai ser por obras, mas vai ser pela fé, não por obras para que ninguém se glorie. No Novo Testamento diz isso. Então por isso que muitas vezes diz, Senhor, mas aquela pessoa que deu esmola, que não sei o quê, que agora no Natal, né, estamos no período de Natal, que comprou cesta básica, que etc, 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 mas fez esse trabalho todo de caridade, mas não quis saber da parte de Deus, não quis saber de Jesus Cristo. Disso aí, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, diz de nada vale. De nada vale. De nada vale. Porque você diz, não, mas isso não é o amor não é o princípio do mandamento. É sim o princípio. Agora, amar a Deus primeiro sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Tu ama teu próximo a quem tu vês, né? Ou às vezes nem ama, mas vamos dizer que ama. Mas não ama o principal, que é ele. Não o adora, não o reconhece, não o louva. Aí fica difícil. Mas vamos voltar lá. Nós vimos aquela história, mas para poder o Senhor restaurar de fato Jó, ele aí depois teve que passar por outra situação. Ele teve que orar e interceder pelos amigos. Mas o mais bonito de tudo, sabe o que é? Porque quando o Senhor de fato tratou com Jó, né, aí Jó, dentro da sua humildade, porque Jó foi humilde sim. Por mais que o Senhor, Deus, por mais que Deus não tenha respondido nenhum dos seus questionamentos que ele havia feito, mas Jó reconheceu, e ele registra isso no seu livro, quando ele diz, bem sei que tudo podes. Agora bem sei que tudo podes, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, de fato, eu te conheço, né, de ver. Bem sei que tudo podes. Quando a gente experimenta Deus, esse é outro tema muito importante nessa lição, né? Porque os amigos conheciam Deus de forma teórica, vamos dizer assim, de ter lido, de ter ouvido de alguém. Mas quando a gente experimenta, além de ter ouvido, de ter lido, né, que é revelação também, a Bíblia, a revelação de Deus, é a palavra. Mas quando a gente começa a experimentar Deus, conhecer de fato, no nosso caso, Jesus Cristo como nosso único Salvador e mediador, nosso advogado fiel, o único, aquele que ressuscitou, aquele que foi dado como homem, como manifestação, também manifestação do próprio Deus, o único, não foram outros não. Outros, que as pessoas continuam a pedir, a clamar. Jesus Cristo foi o único. Então, quando nós passamos a fazer isso, né, aí sim as coisas começam a mudar. Eu queria, né, que você pensasse bem nisso. É fácil perdoar? É fácil perdoar alguém? A gente sabe que não. Mas primeiro, eu não digo que é uma ordenança porque não se traz essa palavra como ordenança, mas é uma condição sine qua non para que você alcance o perdão de Deus. A própria oração do Pai Nosso, do Pai Nosso, isso mesmo, que o próprio Jesus quando ensinou, diz isso, né? Que o Senhor me perdoe assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido.
como é que Deus vai te perdoar se você não perdoa? Mas eu não queria também só entrar nessa situação, nessa condição. Eu queria te dizer que Jó supera tudo isso, porque de fato, como ele já vivia, ele era um homem temente a Deus, antes de tudo acontecer, né? O próprio Deus testemunha. Mas aí, de fato, quando ele vê que ele se encanta, que queira ou não queira, aquilo que ele pedia dos altos céus, quando estava lá sendo bombardeado pelos seus amigos, a oportunidade de se justificar para alguém, quando ele vê o próprio Deus, eu imagino, sabe, que a sensação é tão maravilhosa, que perdoar uma pessoa que por mais me tenha feito o pior das piores situações, e que seria humanamente impossível de perdoar, quando eu vejo aquilo que é muito maior, que é magnífico, que é essencial, que é infinitamente mais, perdoar uma pobre alma miserável dessa, de coração, é a coisa mais fácil do mundo. As pessoas não conseguem perdoar as outras porque de fato ainda não conheceram a Deus. Ouviram falar, vivem num legalismo religioso. Vivem num legalismo religioso para cumprimento como rito social. Mas eu te digo, no momento em que você começar a conhecer a Deus, a sentir as maravilhas de Deus através do Espírito Santo de Deus, quando tu deixar o Espírito Santo de Deus habitar em você, tudo isso que você pensa ser impossível, você vai ser capaz de fazer. Porque você não vai estar preocupado se a pessoa vai dizer, tá vendo? Ó, vem se rastejar aqui aos meus pés. Problema da pessoa, tu desce o passo, sabe por quê? Porque o querer de Deus na tua vida, o que tu precisa, tu está experimentando Deus e sabe que Deus é essencial na tua vida, que esses pormenores aí, dessas pessoas ainda que precisam deixar, né, serem alcançadas e deixar, né, o Espírito Santo, reconhecer Jesus Cristo na vida, né, deixarem essas coisas, essas picuinhas, essas coisas menores. Mas você precisa continuar. Você precisa dar esse passo. Aí você diz, Biliano, e você já fez isso? Eu disse já. Principalmente dessa última vez. Quando de fato eu comecei a conhecer de fato os mistérios, né, e o entendimento da palavra, do que Deus, do que o próprio Jesus Cristo, que me deu essa condição de salvação, quer de mim, enquanto eu ainda estiver aqui, estiver peregrinando neste mundo. Mas Jó ainda teve outra situação. Além de orar, ele intercedeu pelos amigos. Aí agora, hein? E agora, hein? Porque tem muita gente que ouve uma pregação de perdão, sai, né, para ir resolver esse problema, e diz assim, eu vou logo resolver esse meu problema com Deus. E diz assim, fulano de tal, é o seguinte, eu te peço perdão, etc. Aí faz a coisa meio que da boca para fora, né, aí causa uma falsa sensação de que o dever foi cumprido, mas no fundo não quer ver mais nessa pessoa, se tiver oportunidade, não quer ver mais nessa pessoa pintada de ouro, vamos dizer assim, na frente dela. Interceder. Uma intercessão. Interceder, e eu não entendo intercessão como... intercessão, o ministério de intercessão, ele é um degrauzinho a mais. E Jó intercedeu pelos amigos. Porque quando eles, aí sim, depois que Deus se revela para Jó,
trata com Jó, Jó o reconhece e se humilha, aí o Deus parte aí agora para os outros, né? Dizendo que está virado porque eles não foram capazes, né, de falar da verdade sobre Deus, acusaram, trouxeram meias verdades, especularam, e para bom entendedor é como se Deus disse assim: pronto, a situação de vocês está nas mãos de Jó. Mas Deus sabia que Jó, né, por tudo que passou desde o início, antes da prova, na prova e agora na revelação, Deus sabia. Por quê? Porque Deus, como sabia que o Jó, como ele sabia, como ele testemunhava e testemunhou de Jó, testemunhara e testemunhou de Jó, ele sabia que aquele ato de que Jó ia fazer, ia servir de quê? De testemunho, de espelho. Porque eles iam dizer assim: é assim que eu quero que vocês sejam a partir de agora. Ele não os colocou, Deus não os colocou na mão de Jó, né, como se dissesse assim, sabendo que Jó dissesse assim: não, Senhor, eu não vou orar não, pode queimar todos os três no inferno. Não. Mas como esses também passaram a ver e a conhecer a Deus de forma magnífica, sobrenatural, teofânica, através de uma manifestação teofânica, o Deus, quando fecha o pacote, eu vou usufruir dessa bênção, mas o Deus, ele alcança o alcance de uma revelação, de uma situação dessa, de uma restauração, de um milagre. Ele é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Porque quando Deus vem, ele vem para mostrar a sua glória a um número de pessoas que a gente nem percebe que está sendo alcançado. Eles tiveram medo? Tiveram. Foram buscar também os sacrifícios, os holocaustos, e ficaram dependendo da intercessão de Jó. E assim como a gente leu na verdade prática, quando Jó orou, intercedeu pelos seus amigos, eu imagino a alegria, porque a restituição, Jó foi restituído. Aquilo não foi pagamento, não. Deus não pagou, não, porque Jó orou, porque Jó intercedeu, não. Aquilo ali imagino eu, deve ter sido uma alegria no coração de Deus, porque ele diz assim: eu sabia, Satanás, e esse já foi a mensagem do início da revista e vai ser a mensagem do final da revista. Satanás, existem pessoas que me adoram em espírito e em verdade, sabe, sem necessidade de barganha nenhuma. Glória a Deus, glória a Deus. Você não deve buscar a Deus porque você está precisando do que você sabe que você está precisando agora, não. Não barganhe com Deus. Deixe Deus testemunhar de você ao adversário. Passe por essa situação que ela vai passar. Agora mostre a Deus a sua fidelidade. Mostre a Deus a sua fidelidade. Ele sonda o teu coração. Não tem ceia para daqui a 2 dias, dia 25. Não tem presente para teus meninos, nem para marido. E daí? E daí? Quantas pessoas estão pensando no secundário ou então do capitalismo do Natal e esquecendo o verdadeiro propósito do Natal? Mas aí já é outro tema, a gente invadiria aqui e fugiria um pouco do tema. Descansa. Ser fiel o tempo todo.
Não deixa que as circunstâncias que você está vivendo e que estão chegando para você sejam provas, né? Sejam provas do adversário de que sempre você, né? Ou que você só foi fiel a Deus enquanto Deus te deu as coisas materiais, por exemplo. Vamos dar orgulho a esse Deus maravilhoso que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para nos dar essa condição de salvação, se orgulhar da gente. Porque nós falamos isso na lição que falava da história da barganha, né? Ou do princípio, agora faltou o nomezinho, da retribuição. A única coisa que eu sei que se aplica na minha vida é que, pela fé, eu sei que vou morar no céu, se assim Deus me permitir. Então, se eu permanecer fiel, se eu continuar me humilhando, ouvindo, buscando, falando, fazendo, intercedendo, louvando, eu vou conseguir no final, o meu galardão é garantido, lá no final, nas mansões celestiais. Nas mansões celestiais. Mas a partir do momento que eu fico numa posição dessa, gravando programas toda semana, falando do Deus, mas no fundo, eu faço porque estou esperando, por exemplo, a minha casa própria que eu não tenho, o meu filho que eu não tenho, filho ou filha que eu não tenho. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer uma troca de favores com Deus, né? E não é assim. Amém? Vamos para frente, tem muita coisa ainda. Então chegamos à nossa 13ª lição, como vocês estão vendo aí. Quando Deus restaura o justo, né? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, claro, o último capítulo agora, o capítulo de número 42, versículos de 1 a 17, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É exatamente nesse momento, meu amado, que Jó se humilha. Se humilha, reconhece: meu Deus, eu não sabia de nada. Bem que eu tivesse ficado calado, mas ele foi induzido, né? Vocês sabem. E nós não somos super crentes, viu, meu amado? O pouco do que Jó errou, que foi exatamente o trato, quando Deus se revela ao homem, né? Se revelou para ele, para botar os pingos nos is. Mas eu digo que ele foi instigado pelo debate, né? Pela loucura do que aqueles 3 amigos trouxe como verdade absoluta para debater com Jó. E foi por isso, né, que por vezes ele quis questionar Deus, né? Dizer que estava sendo injustiçado, etc, etc, etc. Mas aqui é esse capítulo, esse versículo que a gente acabou de ler, é nesse momento: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso falei do que não entendia, tá vendo? Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino. Olha aí, ó. Me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Você ter um encontro, experimentar a Deus, meu amado. Você experimentar a Deus, sentir a sua fidelidade, se Ele vai se apresentar para você não é? Através de uma manifestação teofânica. Não sei. A gente falou isso na lição passada. Eu e você, no mínimo, temos duas revelações certas de Deus. A primeira, a Bíblia, que é a revelação de Deus. Você tem essa fonte, a Bíblia,
como a revelação. E depois, se você de fato reconhece Jesus Cristo, foi batizado, etc., está vivendo essa vida de busca, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo de quem? É o Espírito Santo de Buda, é? É o Espírito Santo de quem? De Maomé? É o Espírito Santo de Maria? É o Espírito Santo dos santos que a Igreja Católica fez? Não, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo da fonte. Não é de uma ramificação, não. O Espírito Santo de Deus, ele vem da fonte. O que o Espírito Santo brada no meu e no teu coração é o querer do próprio Deus. Mas aí, Emiliano, você disse que é para eu ignorar? Não, que eu sou louco, é? O próprio Paulo dizia isso nas cartas. Não desprezes as revelações. Antes de tudo, né? Escute e depois retenha o que é bom. Não desprezes. Então, se vai haver a revelação de Deus através de uma pessoa, de um servo, através de situações da natureza, eu não sei. Mas o que é fato é que Deus, passados o quê? 2000, acho que 2020, um pouco menos que 2000 anos depois que Jesus Cristo morreu, Deus não deixou de falar com o homem. O homem é que deixou de escutar a Deus e de ver Deus e escutar as suas revelações por conta de outras filosofias, né, de mudanças no mundo, de esfriamento, né, de achar que é loucura, que não tem base, etc, etc. Foi o próprio homem, mas Deus não deixou de falar para o homem. Vamos continuar a leitura. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, tratou primeiro com Jó, né? Depois agora vai para os amigos. O Senhor disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, aí 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orava por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A vida dos amigos de Jó, a continuação, a misericórdia, o alcance da misericórdia, do perdão de Deus, ia depender exatamente daqueles que outrora o acusaram, o colocaram numa situação desprezível, né? Agora eles dependeriam exclusivamente do reconhecimento de Jó, quando Jó vai orar por eles. Seguindo, então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da outra de Késia, e o nome da terceira de Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu a herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.
Que maravilha, né? Que maravilha. Lembre-se, você que se alistou no exército de salvação, você continua sendo uma peça. Se é a peça-chave, eu não sei. Os propósitos de Deus, né, é dele. Mas se eu me coloco como um soldado desse exército de salvação, você tem que estar ciente de que as coisas que vão acontecer na sua vida, todas elas vão cooperar para o teu bem e para o propósito de Deus. Exércitos ganham batalhas, ganham guerras, mas por vezes há baixas. O exército é vitorioso, mas houve baixas. Houve baixas. O que você não pode perder é o último estado. Na lição que a gente, na leitura agora, no penúltimo ou último versículo que nós lemos. E o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O final das coisas, a própria palavra diz isso. Diz que o melhor de tudo é o final das coisas do que o início delas. Qual é o final das coisas? Apesar da gente conhecer aqui, nós que vivemos nesse mundo, utilizamos a palavra fim como encerramento, como ciclo fechado, como morte mesmo. Só que o fim das coisas, que a palavra se refere, quer dizer que é exatamente a chegada lá, onde Deus já preparou tudo para nós, onde não haverá nem choro, nem pecado, nem dor, nem conta para pagar, nem preocupação. É lá. É lá. O fim é lá. Vida eterna. Fim, vida eterna. Parece ser contraditório, né? Seriam opostas, né? Fim, como é que é um fim? Vida eterna. Mas é nisso que eu me baseio. É nessa promessa. É nessa que eu me apego. E é nessa que eu digo que, assim, quando eu travo as lutas do dia a dia, eu digo: Senhor, eu não quero perder. Se o homem, o miserável homem, ele vive através de situações de recompensa, é nessa recompensa que eu quero me basear, me apegar. É na promessa da vida eterna, é nessa. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou pecador, que eu clamo e necessito das tuas infinitas misericórdias. Mas é nessa, Senhor. Se ainda o que eu esteja falando é loucura, Senhor, mas é nessa promessa revelada na palavra, é nessa promessa revelada na palavra, a de vida eterna, de paz, de harmonia, de convivência com todos os justos que ouviram a tua voz e se arrependeram um dia. E que outros, inclusive, deram a sua própria vida por ti também, pela tua palavra. É lá, é nisso aí que eu quero receber. Pronto, receber. Não é fácil, mas você deve experimentar. Experimente a Deus. Não é colocar Deus à prova, é experimentar. Tem gente que quer experimentar Deus, aí bota numa situação, sabe? Porque aí no fundo diz assim: não, eu vou passar ali onde está tendo uma festa, eu quero ver se é Deus mesmo, se Deus vai me tirar a vontade. Como é que Deus vai tirar a vontade se no fundo essa vontade ainda está dentro de você? Você ainda não foi liberto. Ou então você não permitiu a libertação. Aí quer experimentar a Deus desse jeito? Experimentar a Deus é gozar, é sentir, é ouvir, é ter a sensação mesmo
de algo sobrenatural que cuida de você e que zela por você e que te protege. Ah, eu quero experimentar Deus, vou tomar agora uma lapada de cana aqui, da cana mais forte do mundo, eu quero ver se Deus diz, aí, né, aí ainda pega na palavra, diz que se eu comer ou tomar qualquer coisa mortífera não me fará mal, aí pega, toma, não, porque se Deus, né, estou experimentando Deus, se eu não ficar bebo, é porque Deus, de fato, misericórdia, meu amado. Talvez tem pessoa dizendo, será que existe? E pior que existem pessoas assim. Pior que existem pessoas que pensam assim ainda. É complexo. É complexo. É complexo. Não sei o propósito que você está ouvindo hoje. Você pode não ser nosso aluno da EBD e hoje ter novamente, né, ter acessado aqui essa aula para ouvir isso. Mas você precisa sentir a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Aí sim, esse aí você precisa experimentar. Porque muitas pessoas falaram para você, Deus é amor, Jesus te ama. Mas você não experimentou ainda desse amor, desse cuidado. Então, meus amados, a lição traz esses 3 tópicos. A gente falou muita coisa agora, né? Já no início aqui dessa introdução, nós estamos com 41 minutos. A humilhação de Jó, Jó humilhado, a reverência e submissão, a experiência viva com Deus. A intercessão de Jó, a ira de Deus para com os amigos, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. E a restauração, o tópico 3, a restauração de Jó, a restauração moral e espiritual, restauração social e material. Você também se lembra, você que vem acompanhando todas as nossas aulas, quando nós dizíamos que Jó, naquele momento, quando Satanás tocou, tocou nos bens dele, nos filhos dele, depois toca na saúde, a gente, claro, já sabia porque a gente leu a revelação, a gente leu o livro, né? Jó não sabia o que estava por vir. Mas imagina quantas pessoas puderam testemunhar esse milagre na vida de Jó. Por isso que eu estou dizendo, entenda que você é um soldado desse exército. Deus usou Jó, para ser provado. Para ser provado. Talvez numa das maiores provas. Ele só não provou o que Jesus provou. Porque Jesus pagou tudo, ele já levou na cruz, no processo lá. Tudo. Mas Deus usou para alcançar quantos? Só foi os 3? Ele faz Bildad e Zofar, que reconheceram a Deus, viram que estava errado e que agora, subtendo eu, que viveriam, ou viveram, porque já morreram, claro, né? Viveram uma vida diferentemente daquela que eles viveram antes, né? Quando vieram aconselhar Jó. Mas foi muito mais gente. A própria palavra diz que depois vieram os parentes, né? Logo no início dele, que aí trouxeram, etc, e isso se espalhou. A gente precisa aceitar, descansar, saber que o Deus Todo-Poderoso é por nós. É por nós. Mas também estarmos cientes de que somos peças, somos soldados desse exército comandado por Deus. E aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer e da forma como acontecer, não importa. Que ainda que eu morra da pior forma possível, visto aqui por esse mundo, mas se Deus se agradar de mim, se eu não envergonhei a Cristo,
se eu de fato me doei, tentei, me esforcei, clamei, busquei, me humilhei, não importa a forma como aconteceu. O que importa é que de fato agora eu vou descansar, estarei descansando e aguardando o retorno do Pai para sim gozar do que Ele prometeu. E daquilo que eu falei há uns 10, 15 minutos atrás. Aquilo que eu estou esperando, é aquilo. É aquilo. Mansões celestiais. Vida eterna, é isso que Emiliano espera. Glória a Deus. Vamos seguir. Tópico 1, a humilhação de Jó. A gente vai passar mais rápido agora, porque a gente falou muita coisa já, né? Então, diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Diante de Deus. Qual a postura que você tem tomado, meu amado? Você tem mais questionado a Deus do que reconhecido a sua soberania. Você tem sido mais do que talvez uma criança que quando... birra que chama. Eu quero. Não adianta, meu amado. Não adianta. Os pais desse mundo aqui terreno que a gente vive, os nossos pais biológicos, vamos dizer assim, alguns deles, até quando você encarna mesmo de dizer quando é criança, pede e o pai termina dando porque não aguenta mais ouvir o teu escândalo. Mas com Deus não é dessa forma não. Você ainda não se cansou, você ainda não percebeu que é assim. Você ainda não caiu na real de que com Deus não é dessa forma. Vamos seguir. Uma experiência com Deus viva, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó mudou. Ele conhecia de ouvir falar, agora ele estava vendo aquela manifestação maravilhosa, ele estava ouvindo. A postura de Jó muda, agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador, meu amado. É aquela coisa que eu digo. Tem coisas que a gente não pode falar, mas eu vivi uma experiência fantástica num dos meus sonhos, que se é para falar, eu não senti ainda de Deus testemunhar daquilo. Mas eu acordei chorando, mas não era chorando de desespero, era chorando por ter sentido uma graça. Sabe? A graça. Chega quando eu falo, a gente sente um arrepio, uma coisa gostosa. Eu falo disso, da gente estar, vivenciando, experimentando essas coisas, porque elas é que nos impulsiona a não acharmos, a não sermos confrontados com as falsas doutrinas ou com as mentiras que o mundo diz. São exatamente essas coisas inexplicáveis e maravilhosas originadas dessa experimentação com Deus que vai te firmar, que vai te conduzir, que vai fazer com que você aposte, independentemente da situação adversa. Jó errou em alguns pontos lá durante o debate dos amigos, mas Jó, imagina o cara com uma doença maligna, perdeu tudo, desprezado, fedorento, magro, condenado à morte, visivelmente condenado à morte. E é porque ele diz, ele mesmo diz agora nessa lição, eu conheci apenas de ter ouvido falar de ti. E o homem já tinha essa certeza, vamos dizer assim. Imagina o que foi Jó, conjectura minha, a palavra não detalha, a palavra termina no capítulo 42, mas diz que Jó, depois de tudo isso, quando Deus restaura Jó e restitui tudo em dobro, e que Jó ainda viveu depois daquilo mais 140 anos, o que foram esses 140 anos para um homem agora ainda mais, se ele já era temente, fiel a Deus, bondoso, somente de ouvir
Imagina o que foi Jó, 140 anos, até ter, diz que, né, foi um homem farto de dias. Não é historinha de Trancoso, não. Se eu não crer que os livros da Bíblia, né, oportunizam, né, trazem para nós essa reflexão, essa conduta, aí de fato eu vou ler as histórias como de fato, como o próprio livro é escrito, né, de forma poética somente. O livro de Jó de forma poética. Mas eu clamo ao Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo continue para dentro do teu coração. Homem, rever. Mulher, rever. Homem, mulher, me busca mais, me experimenta mais. Tira as tuas próprias conclusões ao meu respeito. Percebe como eu aí no caso, como Deus trato contigo. Qual é o sinal? Como é que você sabe? Qual é a certeza que você tem? Que você sente? Quando o Espírito Santo de fato está falando contigo? E tem isso? Tem! Mas é uma coisa que você precisa descobrir. Você precisa descobrir. A Bíblia, vou falar uma coisa aqui, me perdoem os mais estudados, pastores. A Bíblia, ela pode ser como um livro de receita. Ela pode até ser usada como um livro de receita. Mas aquele toque especial que uma determinada, né, cozinheiro ou cozinheira vai dar àquele alimento que foi seguido à risca de como deveria ser preparado, isso aí vem do toque. O que, por exemplo, faz um alquimista? Se não é descobrir fragrâncias, dosagens, ele vai experimentando. Você precisa experimentar a Deus. Para que você, para que esse brilho, se você está seguindo a cartilha, me perdoe um livro, a cartilha, a Bíblia, se esforçando para, né, busque esse algo a mais. Experimente a Deus. Que aquilo que hoje para você deve estar parecendo assim, eita, mas seguir a Bíblia de fato é muito enfadonho, é muito monótono. Porque de fato trabalhar mecanicamente, como o filme lá de Tempos Modernos de Chaplin, que todo dia acordava para ir trabalhar, só fazia a mesma coisa. Terminava o trabalho, ia cansado, né, de tanto movimento repetitivo. E tem pessoas que na igreja estão assim, fazendo apenas movimentos repetitivos, orações repetitivas, rituais repetitivos, ritos repetitivos, e estão se enfadando com isso, porque não conseguem de fato sentir Deus, sentir o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo, viu, meu amado? Esse é o meu desejo. Isso é o que vai fazer essa experimentação com Deus, é o que vai dar a dinâmica. Por vezes tenho falado disso. Processo de salvação, a caminhada de salvação, estou falando em satisfação, salvação, ela é dinâmica. Mas não foi desde o início que eu cheguei a essa conclusão. Vamos lá?
Não podemos, olha aí, ó, não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Glória a Deus. A intercessão de Jó. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz, aí a gente viu isso, né? Minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar Deus apenas ao poder soberano. Falaram que Deus era poder, mas que esqueceram de falar que Jesus Cristo também é amor, é misericórdia. Que antes de ser de fato o Deus soberano justo, ele é primeiro misericórdia, e é por isso que ele continua dando essa possibilidade para mim e para você. Estamos no ano aceitável do Senhor. Como o título do programa mesmo fala, se há graça, ainda há esperança. Se ele fosse apenas, tivesse só o poder soberano, talvez a gente não tivesse nessa condição de salvação, e ele nem tivesse dado Jesus Cristo, nem tivesse mandado seu filho para morrer por nós e ser essa nova aliança. E dar a condição aos gentios, aos não-judeus, de poder gozar desse direito de ser salvo, de ter vida eterna. Se Deus fosse somente isso. Se Deus também fosse somente isso, quando ele se irou e disse que todos os destituídos estavam, talvez esse mundo já não fosse mundo já há um bom tempo. Há uns 2020 anos atrás. No mínimo. Porque ele se calou por 400 anos. Glória a Deus. Para eles, o sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado, né? Isso foi o que os amigos diziam. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. O sofrimento de Jó não veio como uma punição, mas como provação. Como provação. Oh, glória a Deus. O próprio Jó, a gente acabou de dizer isso, se Jó já agradava a Deus, né, apenas pelo que ele ouviu falar, Jó foi colocado numa condição dessa de sofrimento para ainda ser ainda mais aperfeiçoado, para ainda ser mais instrumento de Deus, ser testemunho vivo de Deus. O soldado, ele vai gozar dos benefícios do trabalho. A palavra diz isso. Mas eu sou soldado. Eu faço parte desse exército. Então que o Senhor me use da forma como lhe apraz. Porque ele sabe como, quem ou quais as pessoas, o que vai acontecer. Os seus propósitos são perfeitos. O propósito de Deus é perfeito. O que ele faz é perfeito. E eu preciso continuar descansando nisso. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que ele interceda por eles. Agora esse homem outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Eita, glória a Deus, glória a Deus. E a restauração de Jó? A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Glória a Deus. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. E a conclusão, meus amados, diz assim, que nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos. É isso?
E nem sempre os justos são recompensados, isso é fato. Aqui na terra, não necessariamente. Por isso que eu digo, a minha esperança está na vida eterna, no que ele já preparou, no que está, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas a palavra diz que o que está lá, ruas de ouro, etc, etc, etc. Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. O homem sempre pensa que Deus vai trabalhar da forma como ele imagina. E que para resolver determinada situação, né, ele acha, né, o homem se coloca numa condição de inteligência e sabedoria de querer mostrar para Deus, Senhor, o mais sensato é que o Senhor vá por aqui. Tem gente que faz isso. Eu acho que eu já fiz isso. Em outros momentos. Ô Senhor, mas melhor, olha, melhor para mim. Porque eu vou, né? Que eu vou conseguir de fato. Era se o Senhor tocasse ali, naquele coração ali. Se o Senhor, né? Não sei, ali, vá por aqui. Nós queremos mostrar para Deus o que de fato ele sabe muito mais do que nós. Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque ele nos ama. Jó aprendeu, Jó foi provado, aprendeu ainda mais, conheceu ainda mais de Deus, gozou das suas benéficas, né? Viu o quanto ele é justo também. E em nenhum momento, né, blasfemou contra o Deus, apesar de todas as acusações que o diabo fez. E Deus aqui, o mais importante, que fica como questionamento para mim e para você, Deus demonstrou ao diabo que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. E aí, meu amado, será? Será que a minha adoração, será que o meu louvor, será que o tempo que eu destino para Deus não está sendo só por conta de uma situação adversa que está acontecendo agora na minha vida? Eu só estou buscando Ele para que Ele resolva essa situação. Se eu não estivesse nessa situação, o que é que você estaria fazendo agora? Assistir televisão? Batendo um papo? Não estou dizendo que isso é pecado, não. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Estou lhe perguntando que se sua vida estivesse 100% tranquila hoje, se você estivesse num estado de conforto, favorável, vamos dizer assim, será que de fato você continuaria a buscar a Deus com a mesma vontade, força que a sua necessidade hoje está fazendo com que você o busque? Será? O tópico 5 eu digo que é a cerejinha do bolo do livro de Jó. Deus testemunhou de Jó. Como ele diz assim, eu acho que ele abriu, como diz assim, que orgulho desse Satanás, desse aí, desse eu me orgulho, esse me adora em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, meu amado. Terminamos mais um ano, né? Terminamos mais um ano. Pelo calendário ocidental, vamos dizer assim, porque até o calendário judaico é outro. Mas se nós pensarmos que o homem, por vezes, ele precisa, né, ter parâmetros de início e fim para se organizar financeiramente, fisicamente, moralmente, talvez. Porque você então por quê? Por que você não aproveita isso para começar a se organizar espiritualmente? Aqueles que de fato pensam em se organizar espiritualmente, de falarem
do fundo do coração a Deus, de dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu já te aceitei, mas eu não te conhecia. Eu te conhecia aqui da legalismo religioso, de ouvir falar. Mas o meu desejo é te experimentar. Eu queria que em 2021, eu quero, né? Vamos conjugar o verbo já agora, no tempo certo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, aprender mais de ti. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um cristão diferente. Eu quero ter calma nas minhas análises. Eu quero entender, Senhor. Eu quero descansar, Senhor, de que tudo está nas tuas mãos. Eu quero descansar, por mais que as situações que estão aqui perto de mim queiram me sufocar para que eu entre nesse estado de loucura. Eu quero descansar, Senhor. Eu quero ouvir mais, me apressar em ouvir e tardar em falar. Eu quero te experimentar, Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um cristão maduro. Eu quero, Senhor. Eu quero entender cada dia mais. Eu quero conhecer esse processo dinâmico de salvação. Eu quero fazer o teu querer. Hoje eu não sei como, em que eu poderia te ajudar. Mas eu quero dar minha contribuição. A seara é muito grande. Existem muitas pessoas, muitas funções e muitas pessoas a serem alcançadas e funções a serem desempenhadas. Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. Clame a Deus. Enquanto há tempo. Porque um dia pode ser tarde demais. Não vai dar tempo nem de se arrepender. Pode não dar tempo nem de se arrepender. Amém? Então que Deus te abençoe. Se essa palavra te edificou, se ela trouxe uma condição de reflexão, eu te digo que compartilha essa nossa aula. Fala também do nosso canal para mais outras pessoas. Ora por nós. Ora por nós, porque não é fácil. A caminhada é dinâmica, mas é desafiadora. E ela é dinâmica por conta disso. Porque existem desafios. Se inscreve no nosso canal. Em 2021, até que a pandemia, se assim for o propósito do Senhor, se não for, a gente tiver que conviver com essas situações por um tempo ainda maior. Mas o que eu digo é que nós, de fato, nós aqui que fazemos esse canal, eu e a missionária Nicinha, nós estamos dispostos sim a continuar falando do Senhor através da internet. Então, fala, se inscreve, ativa o sininho, que aí você receberá todas as notificações de publicação que nós faremos agora em 2021 a partir de janeiro. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, e te desejo, eu desejo de fato para você que o Espírito Santo de Deus brade no seu coração esse desejo de mudança e esse desejo de transformação. Amém? Tchau, tchau. Feliz ano novo. Um abraço.